graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e hoje é um review muito aguardado, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editado por Stanley Orton, material publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. De cara, a gente já percebe que é uma teologia pentecostal. Então, ela vai trabalhar a sistematização da teologia dentro de uma perspectiva pentecostal. Nós temos várias teologias que seguem uma linha pentecostal, né? A gente já apresentou aqui a teologia pentecostal da CPAD, a teologia do Rodman Williams, que também trabalha numa visão assim, num âmbito pentecostal. E esse material aqui também ele vai agregar, tá? É uma teologia aí intermediária, não é nem básica e nem avançada, tá? Mas ela tem uma linguagem assim bem tranquila de entendimento, e ela vai abordar todos os temas da teologia de uma forma prática, objetiva, mas não vai ser tão resumida, tá? Então, por exemplo, quem já tem aí uma teologia básica, como por exemplo a teologia do Eurico Bergsten, que nós já apresentamos no canal, ou conhecendo as doutrinas da Bíblia de Meyer Pirma, já leu, já entendeu, já compreendeu, já pode partir para uma teologia como essa. Olha só, o material de capa dura, eu encapei ele, né? Então tá bem encapadinho, olha só. Não é tão fino assim, né? Que a gente tem algumas informações dos participantes e a gente tem aqui informações também do organizador Stanley Orton, tá? Então aí é a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal do Stanley Orton. Nós temos a teologia, uma perspectiva pentecostal do Rodman Williams, da Editora da Vida, e também esse material aqui que nós vamos apresentar agora. CPAD lançou alguns meses atrás essa teologia sistemática com a capa nova, tá? Essa que está aparecendo aqui agora, do lado esquerdo do vídeo, mas é a mesma coisa, só muda a capa. Então vamos lá, vamos conhecer o material por dentro. A gente tem aqui uma folha de rosto, em seguida a segunda folha de rosto, né? Então já estamos aqui na 20ª impressão. Ficha catalográfica. Ela foi publicada a primeira vez aqui no Brasil em 1996. E a gente tem um índice. Eu quero chamar a atenção para o índice dessa teologia. É que, evidentemente, que o Stanley Orton é o organizador, mas cada matéria da teologia vai ter um autor, tá bom? Então, por exemplo, panorama aqui histórico, né? A gente tem o Gary McGinn. Então, é o autor aqui do panorama histórico. Fundamentos teológicos, James Rayleigh Jr., tá? E o Benny Ecker, ou Ecker, né? Então, cada autor aqui vai trabalhar um tema, lembrando que ela é dividida aí por capítulos. Então, a gente tem aqui os primeiros capítulos. Ela vai ter aí 18 capítulos, tá? Então, vamos trabalhar aqui dentro desse tema, material aí de mais de 800 páginas. Em seguida, a gente tem a lista de colaboradores. Então, todos os teólogos que fizeram aqui as abordagens teológicas. A gente tem aqui uma pequena ficha mostrando quem é cada um deles, né? Inclusive a profissão, aquilo que eles fazem, a formação teológica, etc. Um prefácio, tá? Bem interessante, do próprio organizador, que é o Stanley Orton, tá? Então aqui ele vai falar um pouquinho a respeito desse material, a composição desse material, o objetivo dele. Então é um material aí, inclusive para leigos, quem nunca estudou teologia pode também estar estudando nesse material. E já entramos no capítulo 1, tá? Olha só, o tamanho da letra muito confortável. Olha só, vou colocar aqui a tampinha de caneta para vocês terem mais ou menos a noção do tamanho da letra. É uma letra muito confortável, tamanho grande. Então sempre eles colocam na parte de cima capítulo 1, tá? O título do capítulo, né, como nós vimos lá no índice, e o autor, tá? Então, esse primeiro ponto aqui do panorama histórico é interessante porque eles vão trabalhar a questão do pano de fundo histórico na questão da teologia pentecostal. Então, a origem histórica do pentecostalismo, da visão continuista, tá?
que é a visão aí dos dons. Inclusive eles voltam um pouco aí, antes do pentecostalismo em si. Eles vão trabalhar todo esse tema, mostrando um pouco da história. Olha só, Teologia das Assembleias de Deus, que é uma teologia publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Olha só, Preservação da Doutrina até 1950. Então eles vão trabalhar um pouco da história da teologia nas Assembleias de Deus também. Isso é bem interessante. E também vão trabalhar, eu acabei pulando aqui uma folha, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não, ainda vai continuar aqui falando. Isso, o desenvolvimento do ensino teológico pentecostal no Brasil. Então, esse panorama histórico vai tratar a respeito do desenvolvimento histórico do pentecostalismo. E assim, informações bem interessantes, porque trazem aqui, inclusive, nomes de teólogos, pastores que participaram deste movimento. Então, são 40 páginas que trabalham isso. Ao final, sempre os autores trazem perguntas para estudo, tá? Perguntas que foram retiradas aí do capítulo para estar ajudando o leitor a fixar o assunto, né? E ter um entendimento melhor. Capítulo 2, Fundamentos Teológicos. Então, é aquela parte onde eles vão trabalhar a base da teologia, os fundamentos que a gente chama aí de prolegômenos. Seria isso. Estava tentando lembrar aqui. Então, vai trabalhar um pouquinho da história da teologia também, a questão da definição da teologia, os fundamentos teológicos, sistemas teológicos protestantes. Vai te dar aqui um panorama bem interessante para quem está começando a estudar teologia. No final aqui traz algumas perguntas para estudo. E o capítulo 3 vai trabalhar a questão da palavra inspirada de Deus. É a bibliologia. Evidentemente que o nome do capítulo eles não colocaram assim, seguindo os nomes técnicos, né? Eles trabalharam um nome mais fácil de entendimento. Então essa parte que vai trabalhar a questão da inerrância das Escrituras dentro de uma visão ortodoxa conservadora, que é a visão das Assembleias de Deus. Olha só. O conceito de um Deus que se revela está inerente à revelação de um Deus que se encontra plenamente cônscio da própria existência. Cornelius Van Til descreve o conhecimento que Deus tem de si mesmo como analítico. Conhecimento que não é obtido mediante a referência a algo que existe fora da pessoa que o exerce. Conhecimento que Deus tem de si mesmo não proveio de comparar-se ou constratar-se com algo fora de si mesmo. Deus possui em si mesmo todo o conhecimento dele desde toda a eternidade. Portanto, todos os conhecimentos de qualquer criatura finita poderia ser de Deus, quer a respeito dele, quer a revelação de Deus. Então, uma abordagem assim muito interessante, né? Então, olha só, a gente encontra várias referências bíblicas durante o estudo. Eu achei isso bem legal. Então, inclusive, olha só, uma parte aqui mostrando um pouquinho a respeito da inspiração das Escrituras, base bíblica para inspiração, dando várias referências. E o que eu gostei nesse material é que os autores eles trabalham muito bem a questão de ir no Antigo e no Novo Testamento para poder pegar a base do seu pensamento teológico. Isso é muito interessante. Modos de inspiração. Então, olha só, trabalha muito bem isso, né? É um capítulo muito exaustivo e bem importante para a gente entender toda a teologia. A gente precisa entender que a Bíblia é o nosso manual de fé, é a nossa bússola, né? Então, olha só, preservação das Escrituras, o Espírito Santo é a palavra. E sempre nesse material você vai encontrar um foco na questão do Espírito Santo, que é um material de perspectiva pentecostal, né? Então, olha só, iluminação. Vai trazer aqui o pensamento neo-ortodoxo, né? Então, lembrando que é uma teologia que segue uma linha ortodoxa. E aí a gente finaliza aqui o capítulo 3, entrando no capítulo 4, o Deus único e verdadeiro. Aqui já vai abordar, olha só, o nome do autor, Russell Joyner, já vai abordar aqui a questão da teontologia, estudando toda a existência de Deus. Olha só, a Bíblia não procura oferecer-nos qualquer prova racional quanto à existência de Deus. Pelo contrário, ele já começa tomando a sua existência como pressuposição básica. No princípio, Deus. Gênesis 1. Deus existe. Então, é o ponto de partida. Deus existe.
Então eles começam a trabalhar a respeito disso. E aí vai trabalhar a questão dos atributos de Deus, como todas as teologias fazem, né? Olha só, onipotência, onisciência, onipresença. Então é a parte que vai estudar Deus. Ele vai trabalhar com uma ótica bem clara, citando passagens bíblicas. E eu gostei também que os autores fazem muita exegese, ou seja, eles pegam palavras no original e trazem um significado, né? Eu achei isso bem interessante também. Então, olha só, os atributos comunicáveis de Deus, né, se relacionam conosco. Os nomes de Deus, tanto no Antigo e Novo Testamento. Olha só, com uma letra muito confortável. O espaçamento da página eu achei bem legal, tá? Espaçamento muito interessante. E aqui do lado, sempre vocês vão encontrar o número do capítulo e o tema trabalhado. Sempre na margem lateral aqui, tá? Para vocês não ficarem perdidos aí quando estiverem estudando. O capítulo 5 vai trabalhar a questão da Santíssima Trindade, né? Carrie McRobert. Então aqui vai trabalhar a questão da Trindade, citando aí evidências bíblicas no Antigo e também no Novo Testamento. Como é uma teologia intermediária, ela vai abordar os temas de uma forma mais exaustiva que, por exemplo, uma teologia básica. E o que eu gosto dos materiais, as teologias sistemáticas da CPAD, tanto a pentecostal como essa, é a questão das referências bíblicas. Eles não economizam nas referências bíblicas. Formulação histórica da doutrina. Estão citando aí pensamentos de outros teólogos aí antigos, como Calvino, Tertuliano, Orígenes, Orígenes, né? A pronúncia minha tá uma benção. Teve um vídeo que eu errei esse nome aqui mais de 300 vezes. Tem um acento no i. Então aqui trabalhando algumas teorias também. Então, olha só, inclusive as heresias. Então um material muito bom que vai focar muito na questão de trazer assim, uma teologia correta, ortodoxa, dentro de uma visão pentecostal. O capítulo 6 vai abordar os seres espirituais criados, ou seja, anjos, né? Então vai falar aqui a respeito dos anjos, olha só, de uma forma trazendo evidências bíblicas, trazendo um pouco da história do pensamento, né, da angeologia, referências bíblicas das características dos anjos, né, inclusive citando pontos, o papel dos anjos. Então um material que vai assim trabalhar muito bem essa questão dos anjos, inclusive Satanás e os demônios também, tá? Então, é os seres espirituais criados, que é o tema do capítulo 6. Ele vai trazer no Antigo e no Novo Testamento e, ao final, a vitória de Deus sobre Satanás e os demônios. Evidentemente que são seres caídos e já estão derrotados pelo poder do nosso Senhor Jesus. A demologia e a demonologia é responsabilidade humana, tá? Então, um trabalho aqui muito bom também, trazendo à luz do Evangelho de Jesus Cristo esse assunto e o lugar de Satanás e dos demônios na teologia cristã. Tem muita gente que ao pregar fala mais de demônios do que de Deus, né? Então, que vai estar te ensinando muito com relação a isso também. Capítulo 7, a criação do universo e da humanidade. Então aqui a gente vai primeiro entrar na criação do universo, né? Deus como criador de todas as coisas, né? Olha só. O propósito da atividade de Deus na criação, qual foi o intuito de Deus fazer a criação. Então, olha só, ele vai trabalhar muitos temas, tá? É um assunto, assim, bem pertinente, né? Essa questão da criação, com tantas teorias aí de evolucionismo e etc, né? Então, aqui a gente vai ter o conceito bíblico com relação à criação, não só do universo, mas também a criação e a natureza dos seres humanos. Então vai trabalhar aqui uma terminologia bíblica da humanidade, começando por Gênesis, fazendo uma exegese, inclusive isso aqui é interessante, ó. Por causa do uso genérico de termos como Adão, Enosh e Antróporos, eu não sei como é que pronuncia isso, né? Antropos. Os crentes devem acautelar-se ao elaborar a doutrina que faz distinção entre os papéis masculinos e femininos. Então, um estudo aqui da terminologia dos seres humanos, a origem da raça humana. Então, ele busca muitas palavras no original, olha só. O termo ruach é espírito, encontrado 387 vezes no Antigo Testamento. Então, ele vai trabalhar também a quantidade de termos, eu achei isso muito legal.
É um material muito bom, tá? Muito bom mesmo. Capítulo 8, Origem, Natureza e Consequência do Pecado. Então, o Bruce Marino vai trabalhar isso, tá? Então, eu fiz algumas marcações aqui nessa parte, achei isso interessante, porque aqui vai abordar o homem, depois da criação a gente tem a origem do pecado e a consequência, né? Então, os começos do pecado, pecado original, então olha só, corrupção, por estar a natureza humana tão deteriorada pela queda, pessoa alguma tem a capacidade de fazer o que é espiritualmente bom sem a ajuda graciosa de Deus. Então, olha só, depravação total colocada aqui, que é o pensamento arminiano quanto a isso, que é uma teologia que vai seguir a visão arminiana, tá? Então o arminianismo nunca negou essa questão, que o homem é totalmente depravado. Então aqui tem uma exemplificação de algumas heresias, como por exemplo o pelagianismo e o semi-pelagianismo, e tem também algumas ponderações com relação à teoria do pecado, tá? Então aqui existência e definição do pecado, e aí ele vai trabalhar também a questão do mal e toda a consequência do mal, sempre citando passagens bíblicas e trabalhando palavras no original. O capítulo 9 vai trabalhar o Senhor Jesus Cristo, tá? Então o conhecimento de Jesus como Salvador leva através da experiência ao reconhecimento imediato da existência pessoal de Jesus no presente. Dessa maneira, o conhecimento de Jesus é diferente do conhecimento de outras figuras históricas, tá? Então aqui ele vai trabalhar também a questão das visões liberais com relação a Jesus Cristo, Jesus histórico e etc. E aí ele vai entrar na ortodoxia, entendendo também os títulos e as funções de Jesus. Eu achei isso muito legal nessa teologia, abordando sempre com passagens bíblicas. Heresias a respeito da natureza de Jesus, que ele vai abordar também, tá? Citando o que cada uma pregava, e as considerações sistemáticas na cristologia final, aquilo que é correto na pessoa de Jesus Cristo. Isso é muito importante também. Capítulo 10, a obra salvífica de Cristo. Então é a parte de soterologia, muito interessante também, porque a obra salvífica de Cristo é a coluna central do templo da redenção divina. É o sustentáculo que carrega a maior parte do peso, sem a qual a estrutura jamais poderia ter sido completada. Podemos compará-la também ao eixo em torno do qual gira toda a atividade de Deus na revelação. É a obra que fornece uma cabeça ao corpo, um antítipo, eu adoro essas palavras, antítipo ao tipo, uma substância às sombras e às prefigurações, tá? Então, que vai abordar toda a obra salvífica, as naturezas de Deus, da humanidade, santidade de Deus, a bondade e misericórdia de Deus. Ele vai entrar no amor de Deus, citando passagens bíblicas, eu fiz várias marcações aqui, não vou ler tudo. Teorias da expiação, a teoria da influência moral, teoria do resgate, da satisfação, teoria governamental e a teoria da substituição penal, né, que é uma teoria mais assim, ao meu ver, eu até fiz uma marcação aqui, é a teoria mais correta com relação à expiação. Então, aspectos da obra salvífica, ele vai abordar todo o plano salvífico, inclusive os pontos, né, reconciliação, redenção, o alcance da obra salvífica. Evidentemente que ele vai seguir uma linha arminiana, ele vai falar um pouco do pensamento calvinista, mas ele vai seguir a linha arminiana de uma expiação ilimitada, a ordem da salvação. Ele vai trabalhar uma ordem arminiana na salvação, falando um pouco da eleição, né? Ele cita várias passagens bíblicas sobre a eleição, inclusive o pensamento calvinista e o pensamento arminiano na eleição, tá? Então, é uma teologia que vai falar todos os assuntos que nós sabemos que que são abordados na soterologia, arrependimento e fé, regeneração. Depois ele caminha para justificação, adoção, tá? E a perseverança dos santos, que é o último ponto abordado nessa teologia com relação à salvação. Sempre ao final perguntas para estudo, como a gente disse, é cerca de 8 a 10 perguntas, dependendo do capítulo. E aí ele vai entrar no capítulo 11. O Espírito Santo é um capítulo importantíssimo nessa teologia. Por quê? Porque é uma teologia que segue uma linha pentecostal. Então, eu já fiz algumas anotações também baseadas nesse capítulo, no capítulo 11 e o 12, a gente vai entrar no 12 aqui também. O capítulo 11 ele vai abordar sobre a pessoa do Espírito Santo, tá?
Então, toda a obra do Espírito Santo, olha só, ele vai abordar antes do dia do Pentecostes, inclusive. Então, ele vai no Antigo Testamento, vê lá a missão ou aquilo que o Espírito Santo fez, e aí ele vai entrar no movimento pentecostal, que aí a gente vai trabalhar, evidentemente, no período neotestamentário e as funções do Espírito Santo como consolador, ensinador, como promessa. E aí a gente encerra esse capítulo. No 12 ele vai trabalhar o Espírito Santo e a santificação. Então, olha só, já são 2 capítulos que abordam a respeito do Espírito Santo. Então, nesse capítulo aqui ele vai abordar a definição de santificação, a santificação na história da igreja, tá? Evidentemente que é uma linha clássica da santificação, com o Espírito Santo como aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e aquele que opera a santificação em nós. Então ele vai trabalhar esse tema, citando aqui várias referências bíblicas. Isso que eu acho bom, eu acho excelente. Trouxe a santificação no Antigo Testamento e a santificação no Novo Testamento. Essa teologia, ela tende a fazer esses 2 paralelos. Aquilo que aconteceu no Antigo e o cumprimento no Novo, em todas as matérias da teologia. Olha só, o cumprimento da profecia. Então, ela vai caminhar até o final, mostrando tudo isso e todo o desvendar deste mistério que é a santificação aí na vida do cristão. Olha só, muitas informações. Encerramos o capítulo 12 e o capítulo 13. Já são 3 capítulos específicos, o batismo no Espírito Santo. Então agora vai abordar na visão continuista pentecostal, tá? Então ele vai abordar aqui relacionamento com a regeneração, na visão pentecostal, tá? Ele vai trabalhar relevância dos materiais históricos na Bíblia. Então ele vai seguir aqui mostrando evidências do batismo, né? Línguas como evidência física inicial, que é um pensamento pentecostal, tá? Então ele vai trabalhar aqui mostrando, olha só, resumindo, os pentecostais observam em alguns casos Lucas descreve detalhadamente o batismo no Espírito Santo. E em cada um desses casos, falar em outras línguas é evidência clara dessa experiência. Nos casos que não menciona especificamente as línguas, por exemplo, os samaritanos e Paulo, estas eram manifestas, porém não havia necessidade de reiterar sempre os pormenores. Os pentecostais acreditam que o falar em línguas era a evidência inicial em todos os casos. Sustento que Lucas revelou um padrão consistente no período do Novo Testamento. Então aqui a visão pentecostal com relação a isso. Mas ele vai trazer outras evidências do batismo na visão dos continuistas, como por exemplo do próprio J. Rodman Williams, tá? A disponibilidade do batismo no Espírito Santo. Então ele vai abordar não só a visão pentecostal, mas também a visão continuista quanto a isso, que é um pouquinho assim diferente da visão pentecostal clássica, mas que crê nos dons da mesma forma. Então olha só, o 4º capítulo seguido que vai trabalhar a questão do Espírito Santo, falando dos dons espirituais. Então, a meu ver, a teologia sistemática do Stanley Orton, a teologia do J. Rodman Williams e inclusive a teologia sistemática do Gruden são as 3 teologias sistemáticas em português que nós temos que abordam assim, de uma forma mais aprofundada a questão dos dons. Essa aqui, nós já vimos aqui 4 capítulos que abordam só da questão do Espírito Santo. Então aqui vai abordar a questão dos dons, um quadro muito explicativo com referências bíblicas dos dons, olha só, Romanos, 1 Coríntios e Efésios, tá, os dons do Espírito. E aí ele vai trabalhar dom por dom, explicando de uma forma exegética, de uma forma contextual, explicando cada um dos dons. E também, o que eu acho interessante, que muita gente confunde às vezes, é a aplicação desses dons nos nossos dias atuais. Então essa teologia ela vai explicar, tá? Dons de ensino, ministério, dons de adoração, dividiu aqui em 3, assim como o Gruden faz na sua teologia, e aí ele vai explicar dom por dom, fazendo a diferenciação de cada dom e a função de cada dom. Olha só, as funções dos dons, né? Ele vai trabalhar isso, e depois ele vai abordar cada dom. Inclusive, uma coisa muito legal que eu achei nesse material é a questão do relacionamento entre dons e o fruto. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente entender que o fruto do Espírito é essencial para que o cristão possa executar os seus dons, porque o fruto do Espírito trabalha a questão do caráter. O capítulo 15 traz um tema à parte que, assim, nas teologias sistemáticas que eu estudei, até hoje é a teologia que mais aborda a respeito disso, a cura divina, tá?
Então há muitas interpretações errôneas na questão da cura e aqui o autor, né, ele vai trabalhar bem essa questão da cura divina, origem e natureza da enfermidade, enfermidade no Antigo e Novo Testamento. Então ele vai desenvolver bem o assunto, a cura no Antigo e no Novo Testamento, tá? Trabalhando um pouco a questão do sobrenatural e como Deus age, a cura divina como parte da salvação. Achei assim bem interessante, não vi isso em teologia alguma, tá? É um diferencial da teologia sistemática do Stanley Orton. Então vocês viram que 5 capítulos dessa teologia, eles vão trabalhar na questão do Espírito Santo, embora o capítulo 15, né, falou um pouco de cura divina. O 16 vai trabalhar a igreja do Novo Testamento, é a parte de eclesiologia, tá bom? Então, origem e desenvolvimento da igreja. Ele vai trabalhar como todas as teologias trabalham, evidentemente que ele vai trazer aqui um panorama histórico, tá? Na questão da igreja do Novo Testamento, tá? E aplicando aí essa terminologia até os nossos dias atuais, com muitas referências bíblicas, uma exegese muito clara. A linguagem dessa teologia, às vezes, ela usa alguns termos um pouco arcaicos, mas ela não é de difícil entendimento, tá bom? Você consegue entender bem os termos da teologia sistemática do Stanley Orton, tá? Então ele vai trabalhar bem esses temas aqui. Então, como ordenanças, né? Essa teologia vai seguir uma linha aí que a gente chama de batista, né? Então trabalha aqui o batismo nas águas, explicando a questão do batismo por imersão, tá? Que é o batismo defendido por essa teologia, ser do Senhor, a segunda ordenança também numa visão aí que a gente está acostumado a seguir, tá? Então aqui, no final, as perguntas para estudo, né? Trouxe aqui 9 perguntas. E a missão da igreja, um capítulo à parte também, né? Envolvendo a eclesiologia, trazendo a missão da igreja segundo a Bíblia. Os alicerces no Antigo Testamento, igual eu falei com vocês. Ela enfoca muito essa questão de trazer o Antigo Testamento, que a gente sabe que era uma sombra, nas coisas que se cumpriria no Novo Testamento, tá bom? Então, isso é muito legal. Ela traz um pano de fundo bem interessante com relação a isso. Inclusive, como é uma teologia na perspectiva pentecostal, a relevância da missão da igreja dentro do pentecostalismo. Achei isso interessante também, tá? Também, muito legal isso. Inclusive, falando um pouco a respeito do movimento pentecostal e a importância, né? Falando aqui um pouquinho de William Seymour, e a importância do movimento pentecostal na missão da igreja no século XX, chegando até o século XXI. Muito interessante isso, tá? Então, uma igreja cheia do Espírito Santo pode crescer de modo criativo e agir com compaixão através do serviço inspirado pelo coração reconciliador de Deus, de um desses pequeninos. O poder de Deus para a nossa transformação reúne-nos em comunidades que refletem coletivamente a reconciliação com Deus. 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 5, etc. Então ele cita bastante referências bíblicas, falando um pouquinho aqui a respeito da diaconia, serviço, ministério, né? Tem essa parte também abordada lá no outro capítulo, né? E aí nós entramos no capítulo 18, as últimas coisas. Vai trabalhar a escatologia. Qual é a visão escatológica desse material? Vai seguir uma linha pré-tribulacionista, pré-milenista, o famoso dispensacionalismo, embora cita aqui outras correntes teológicas também, né? Mas ele vai trabalhar dentro dessa ideia, mas trabalhando a escatologia também lá no Antigo Testamento, chegando ao Novo Testamento. Então, os tempos do fim, olha só, trazendo um pouco a respeito de todo o panorama bíblico com relação a isso, trabalhando aqui o livro de Apocalipse, né, na visão dispensacionalista. Então, é um material que vai trabalhar nessa linha, tá bom? Na questão da escatologia. Então, olha só, citando aqui a questão do milênio, Satanás é solto, julgamentos, estado final dos ímpios, estado final dos justos. E aí, a gente sabe que aqui, nessa salvação, traz-nos a um novo relacionamento que é muito melhor do que aquele que Adão e Eva desfrutaram antes da queda. E aí a gente vai estar para sempre com Jesus. Perguntas para estudo. E aí, ao final, a gente tem as notas, tá? Então, tudo isso aqui é as notas. Por exemplo, você está lendo aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá vendo? Tem um númerozinho aqui. Sempre é uma citação de alguém. Então, por toda a teologia sistemática aqui do Stanley Orton, vocês vão encontrar esses números.
Então, como é que você acha a referência? Por exemplo, aqui é o capítulo 18, né? Então, aqui ao final, a gente vai lá no capítulo 18. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês. Referência 104, tá vendo? Ó? No capítulo 18, que é o último capítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui a... Tem muita referência aqui, ó. Capítulo 18, tá bom? Então é assim que vocês encontram as referências. Depois dessas referências, temos um glossário, tá? De alguns temas que foram, ou palavras, por exemplo, a milenismo, tá vendo? Conceito segundo o qual não haverá nenhum reino futuro de Cristo na Terra. Então, um glossário bem interessante de alguns termos que nós encontramos nessa teologia. E aí nós encerramos. No final aqui a gente tem uma bibliografia, tá? Depois do glossário. Deixa eu mostrar aqui para vocês, antes da gente encerrar. Então, um glossário bem interessante. E aí as bibliografias, as obras gerais, utilizadas pelos autores e o organizador Stanley Orton. Então, essa é a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley M. Orton. Que Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado do nosso review. A gente procura mostrar nos mínimos detalhes cada material que a gente apresenta.